Queridos, eu casei com o Paulo em 2004. Fiquei muito grata e feliz, porque eu me sentia muito feliz por ele ter assumido a paternidade da minha filha, ter me tirado desse lugar de vergonha de mãe solteira. Então fui aquela esposa dedicada. Eu já era crente, ele já ia na igreja comigo, já tinha descido as águas, já estava indo nos domingos, nas quartas-feiras, que eram os cultos da família, quando ele estava em casa. E eu me sentia feliz e confortável com essa situação. E eu simplesmente confiava no meu marido. Eu nunca tive pensamentos maus a respeito dele. Se o telefone dele, eu tentasse falar com ele e eu não conseguisse, tivesse desligado, alguma coisa assim, eu dobrava o meu joelho, eu orava e dizia: Senhor, não estou conseguindo falar com meu marido, mas eu oro pedindo que o Senhor o guarde, o livre de todo mal. Eu nunca tive ciúmes, nunca desconfiei. Infelizmente, ele tinha essa questão com a pornografia e logo no começo do nosso casamento ele chegou a propor que nós víssemos juntos pornografia. E eu disse: não, isso não é bom, isso não está certo. E eu não me sujeitei àquilo. Inclusive, nesse ponto eu queria falar para você, mulher. Se o seu marido, se a sua esposa, marido, tem problema com pornografia e quer que você assista junto com ela, e você entende que não deve fazer isso, não assista. Coloque limites. Se tem alguma prática sexual entre vocês em que você não sente paz de fazer, diga não. Coloque limites. Porque a paz precisa ser o árbitro entre vocês. Vocês precisam conversar mais sobre isso. Amém? Então eu coloquei limites. E porque eu coloquei limites, ele entendeu que ele não ia conseguir me convencer a fazer outras coisas. Mas hoje nós nos inspiramos num casal norte-americano que tem um movimento de pureza sexual como o nosso, em que essa esposa não colocou limites. E ela começou a assistir vídeos pornográficos com o marido. Daqui a pouco o marido pediu outras coisas e outras coisas. Daqui a pouco troca de casais. Uma terceira pessoa na cama, até que ela disse: não aguento mais, estou perdendo a minha dignidade. E ela pediu o divórcio, eles se separaram, passaram um tempo separados. E esse homem, graças a Deus, se converteu, começou a ser transformado, entendeu em Deus de buscar essa esposa de volta, pedir perdão. E hoje eles estão casados, já são idosos, já fazem esse movimento de pureza sexual lá nos Estados Unidos desde a década de 80. E ela é autora de um livro chamado Quando o Pecado Secreto Dele Despedaça o Seu Coração. Quero recomendar para as esposas que lutam para perdoar o seu marido, se porventura você foi ferida também nessa área. E ela instrui justamente isso: coloque limites. E eu coloquei limites, graças a Deus. Mas ele continuou fazendo coisas escondidas. E ele era dissimulado. Ele era um dentro de casa, era outro no trabalho, era outro na igreja. Até que um dia ele não suportou mais, porque ele estava na igreja, ele ouvia a palavra e ele entendeu que se ele continuasse mantendo aquela área da vida dele em trevas, ele ia para o inferno. Ele não ia ser salvo. Porque o perdão dos pecados existe mediante arrependimento e confissão de pecados. E aí ele teve coragem. E em abril de 2012 ele me procurou e começou a me confessar tudo. Primeiro ele me disse apenas que já tinha me traído. E é claro, eu fiquei muito decepcionada, muito chateada. Mas Deus tinha me dado uma palavra dias antes de que Ele nos daria um só pensamento, uma só conduta e nos faria temê-lo de todo o coração. Essa palavra está lá em Jeremias 32. E eu pensei: o Senhor está fazendo algo com meu marido. E eu preciso ficar feliz.
Que a tua palavra te diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Só que durante 2 anos, de 2012 a 2014, eu fiquei ouvindo ele me confessar coisas e mais coisas. Quando eu me recuperava de uma confissão, eu sonhava com alguma coisa e perguntava: você fez isso? E ele baixava a cabeça e eu fiz. Quando eu não sonhava, Deus falava para ele que ele precisava, ele se lembrava de alguma coisa que ele tinha feito e ele vinha e me confessava. E ele me confessou que se envolveu com uma funcionária dele, que era próxima de mim, lá onde nós havíamos morado. Nós já não morávamos mais naquela cidade. O marido, ela era casada, o marido dela, para vocês terem uma ideia, eu indiquei ele para ficar na minha vaga de emprego quando nós nos mudamos daquela cidade. Nós havíamos ido várias vezes para o parque brincar com os nossos filhos e a filhinha dele juntos. Os 2 casais com os filhos. E ele confessou para mim que havia me traído com ela. E eu me lembrei que ela tinha ficado grávida, justamente na época. E que ele tinha ficado muito nervoso quando ela ficou grávida. E que ele não quis visitar a criança, e que eu insisti para irmos juntos visitar. E quando eu tinha pegado aquela criança no meu colo, eu tinha dito: uau, como ela se parece com o Paulo. Então na hora eu associei, eu pensei: a filhinha deles, a segunda filhinha deles é sua? E ele baixou a cabeça e disse: é. E aí eu me senti cúmplice agora de um crime. E agora? Aquele marido está criando a sua filha sem saber. E eu passei 1 ano. Nessa época nós já estávamos em Jocum. Foi em 2014, quando o nosso filho escreveu o livrinho. Orando e dizendo: Deus, como é que a gente resolve isso? É uma injustiça. Isso precisa ser resolvido. Mas o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi quando ele me disse que a lascívia dele, a compulsão sexual dele, tinha feito ele chegar um dia em casa, um pouco bêbado, e quase abusado sexualmente da minha filha mais velha, que não é filha biológica dele. E nós falamos sobre isso na sexta-feira. Que o vício sexual, a pornografia, vai levar o homem a cometer crimes sexuais, a perder o controle. É por isso que a nossa sociedade está cheia de notícias de estupros, de todo tipo de torpeza nessa área. E graças a Deus ele não chegou ao ponto de cometer isso. Eu estava em casa, ele percebeu a loucura que ele queria fazer e ele se controlou. Nós falamos também sobre a questão dos fatores hereditários. Lembram da árvore dos vícios? Havia uma perseguição espiritual maligna sobre a geração dele. A Bíblia vai dizer: eu visitarei o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E já havia histórico do avô dele, do pai dele, e quis acontecer com ele. E o que faz para resolver isso? Para vencer esse tipo de perseguição espiritual, Railka? Arrependimento, confissão de pecados e disposição a se permitir ser restaurado. Queridos, eu fui muito tentada a me divorciar desse homem, a realmente dar fim nesse casamento. Eu dizia para Deus: Senhor, eu prefiro morrer do que continuar casada com ele. Eu tinha medo dele realmente não ter vencido as suas questões e acabar mexendo na nossa outra filha, a filha biológica, que era apenas uma menininha de 4, 6 anos. Ela tinha 6 em 2014. Mas Deus dizia: perdoe,
Afirme o amor que você tem por ele. Confie em mim. Eu estou trabalhando nesse homem. E realmente, o Paulo estava se sujeitando a todo o processo de restauração dele. Eu tinha muita raiva, muita ira, eu gritava, eu chorava. Eu dizia, eu só estou com você por obediência, porque Deus mandou que eu te ficasse. E ele me pedia perdão, e ele dizia, por favor, não me deixe, não me abandone. Eu não vou mais fazer essas coisas. Eu vou cuidar de você e dos nossos filhos. E nessa época ele já estava frutificando. Ele já estava dentro de Jocum. Ele tinha passado pelo SOS Sexualidade, que é uma ministração que tem lá em Jocum, uma escola de restauração de pessoas com problemas nessa questão. E ele já estava sendo ministro de Deus, ele já estava dando aula, ele já estava ajudando outros homens. Mas eu ainda estava lutando dentro de mim para conseguir perdoar e voltar a confiar. E aí eu comecei a inchar. Queridos, a falta de perdão, ela pode adoecer o nosso corpo, o nosso organismo, desenvolver doenças psicossomáticas. Fibromialgia, algumas doenças de pele, elas estão associadas a questões emocionais. E eu fui a vários médicos e eles não descobriam o que eu tinha. E eu ganhei mais de 10 quilos, quase 12 quilos, só inchando. E já estava com o abdômen distendido e eu não tinha mudado o meu hábito alimentar. E a minha pressão sempre muito baixa. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o meu aparelho reprodutor, porque tinha alterado o período do ciclo menstrual. Eu estava sentindo dores que eu nunca tinha sentido antes. Estava tendo sangramentos fora do normal. Mas os ginecologistas diziam que estava tudo bem. Eu cheguei a fazer uma videoesteroscopia, que é um exame minucioso do útero. Eles fazem uma raspagem, tudo. Eles disseram, está tudo bem, você não tem nada. E aí, em 2016, já fazia 4 anos que ele tinha começado a me confessar tudo, e 2 anos que eu tinha começado a inchar. Eu fui parar no hospital. E eu disse para o Paulo, era uma sexta-feira, eu disse, olha, me leva no hospital porque eu vou morrer. E eu não me aguentava de dor, eu já andava encurvada. E eu tinha ido na emergência ginecológica aquele mês, toda semana, eles me davam remédio na veia e me mandavam de volta para casa. E eu cheguei no hospital e disse, olha, eu vou morrer se vocês não fizerem alguma coisa. E eles fizeram vários exames, até de gravidez ectópica, que é a gravidez na trompa, né? Por causa da minha barriga que estava ali. E nada. Até que o médico falou assim, olha, eu vou internar você, já era sábado, e eu vou pedir uma tomografia computadorizada. Era um hospital público, nós não tínhamos mais plano de saúde, nós agora estávamos vivendo pela missão, na dependência de Deus. E, gente, esse médico disse, olha, provavelmente só sai na terça-feira, porque o hospital está passando por alguns problemas. Mas por um milagre, aquela tomografia saiu no domingo à tarde. E meia hora depois do resultado do exame, eu estava na sala de cirurgia. Meu abdômen estava tomado de pus. E eu fui operada pela clínica médica, porque eles achavam que era apêndice. Mas quando eles abriram o meu abdômen, de cima do meu umbigo até a pelve, tinha sido um cisto roto do meu ovário esquerdo, que tinha explodido, estourado no meu abdômen. E já tinha pus por todos os órgãos. E eles tiveram que lavar os meus órgãos, eles tiraram o apêndice por precaução, tiraram a trompa esquerda e o ovário esquerdo. E eu acordei na segunda-feira, com aquela sutura, uma ferida enorme no meu abdômen. E eu chorei, e eu clamei, e eu disse, Deus, depois de tudo que eu passei, o Senhor ainda permite que aconteça isso comigo? Mas Ele foi muito doce comigo e me respondeu assim, filha,
quem fez essa ferida no seu abdômen? Eu disse: pai, foi um médico. É uma ferida cirúrgica. Ele fez para te destruir ou para te salvar? Eu falei: Senhor, foi para me salvar. E ele disse: foi isso que eu fiz no seu casamento. Quantos entenderam o mistério? O Paulo me confessar tudo que estava escondido, destruindo o nosso casamento, não foi para que nós nos separássemos. Não foi para que o nosso casamento morresse. Foi para nos curar, nos restaurar. Abram em Oséias 6:1. Deus mandou Oséias escolher uma esposa no meio das suas prostituições, porque ele queria ilustrar como ele se sentia com relação ao povo, quando o povo se envolvia com outros deuses. Ele se sentia um marido traído. E aí, Deus ilustra como ele sente quando nós estamos envolvidos com outras coisas, com pecado sexual, com outro tipo de pecado, porque nós estamos traindo a Deus. Inclusive o marido da Cat Gallagher, ele tem um livro que é No Altar da Idolatria Sexual. E o Paulo entendeu que durante muito tempo a luxúria, a lascívia foi um ídolo no coração dele. Por isso que ele fez tantas bobagens. Olha o que Oséias 6:1 diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Queridos, quem é que fere para curar? Quem é que precisa abrir uma ferida para muitas vezes promover a cura de alguém? Um médico cirurgião, não é verdade? E eu pude entender que, na verdade, tudo pelo que eu havia passado era graça, era misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família. E eu me lembro que quando Paulo chegou naquela segunda-feira, por volta de 12:00, para me visitar, porque eu não tinha direito a acompanhante, eu olhei para ele e eu consegui cumprir aquela palavra que Deus havia me dado. Quem quiser conferir, essa palavra está lá em 2 Coríntios 2, do 7 ao 9. Eu consegui olhar para ele e dizer: olha, eu te perdoo. Eu quero reafirmar o amor que eu tenho por você. E eu quero apreciar a sua coragem de confessar tudo o que você fez e de me pedir perdão. Não é todo homem que tem essa coragem. Não é toda mulher que tem essa coragem de procurar o marido, de procurar a esposa e confessar pecados para purificar o leito conjugal. E aí, desde então, eu comecei a também frutificar. Foi nesse período de restauração, de recuperação, de convalescência pós-cirúrgica, que eu escrevi o meu livro. E, queridos, por que era tão difícil perdoar o Paulo? Porque, de repente, o Paulo, que havia quase abusado da minha filha, começou a representar aquele homem que me abusou na infância. O Paulo, o meu marido, que havia abandonado grávida uma outra mulher, começou a representar aquele homem que tinha me abandonado grávida na juventude. E ele era o marido que me traiu. Era um convite de Deus para perdoar todo o meu passado. Era um convite de Deus para
a não me deixar mais levar pelos meus sentimentos, pelas minhas dores emocionais, a colocá-las na cruz, a deixar que Deus julgasse. É dele a vingança. Ele é o justo juiz. E desde então, quando eu consegui perdoar aquele homem que me abusou na infância, aquele rapaz que me abandonou grávida, e eu consegui perdoar de coração o meu marido, eu comecei a experimentar de saúde física, saúde emocional, e a frutificar. Eu tenho ajudado outras mulheres a lidarem com essas questões. Mas não parou aí. Exatamente um ano depois da cirurgia, nós estávamos nos Estados Unidos, liderando uma equipe de prático de Jocum. E foi um milagre estarmos lá, porque nós não tínhamos como ir. E Deus mandou os recursos. De repente, uma lata chegou lá em casa de um dos rapazes que o Paulo aconselhava, com $3.000 para financiar essa viagem. Parece até mentira contar essas coisas, mas, gente, se eu for contar cada coisa que Deus fez conosco, quando nós decidimos ouvir a voz dele e dizer: Senhor, nós confiamos em Ti, pode trabalhar em nós conforme a Tua boa vontade. Deus começou a nos surpreender. E nós estávamos nos Estados Unidos e eu disse: Paulo, eu quero conhecer os Gallagher. Eu quero ir lá no Pure Life Ministries. Eu quero ir lá na casa de restauração que eles têm. E aí o Paulo disse: tudo bem, eu vou me programar para a gente passar mais um mês nos Estados Unidos. Depois que a gente liberar a equipe da Jocum, a gente vai lá conhecê-los. E depois que a gente liberou a equipe de prático, já era abril novamente. Ia fazer 1 ano da cirurgia. E abril é um mês emblemático, porque a gente casou em abril, ele me confessou em abril, eu fui operada em abril, e era abril. E aí, abril está aí, né? O que será que Deus vai aprontar agora em abril nas nossas vidas? E aí, dia 3 de abril, nós íamos fazer 13 anos de casados. E o Paulo se lembrou que nós havíamos assistido um filme juntos, um lugar muito lindo na Carolina do Norte. Eu tinha dito para ele: me leva um dia nesse lugar. E ele olhou para mim: então tá. Sem muita fé, mas aí ele viu a oportunidade. Ele disse: poxa, a gente está nos Estados Unidos, a gente alugou um carro para ir lá para a casa de restauração dos Gallagher, e eu posso fugir um pouquinho da rota e levar ela lá. Vou fazer essa surpresa para ela. Nós vamos amanhecer o dia lá nesse lugar. E realmente, chegamos às 3 da manhã, numa praia chamada Nags Head. Ele sabe falar inglês melhor que eu. Que ficava muito perto do local onde esse filme tinha sido gravado. Então a gente dormiu, descansou ali no hotel que ele havia programado. E era amanhã, era meu aniversário de casamento. Ele disse: eu vou levar você lá onde o filme foi gravado. Mas vamos passear aqui na praia primeiro. Sendo que 2 dias antes, nós tínhamos ido numa praia lá no local onde nós estávamos. E o Paulo tinha colocado no coração dele de achar uma pérola na praia para me dar de presente de aniversário de casamento. E ele tinha procurado essa pérola lá e não tinha achado. E ele tinha ficado muito chateado com isso e disse para Deus: poxa, Deus, eu queria achar uma pérola para dar de presente para ela também no aniversário de casamento. Ele não falou nada comigo. E ele começou a catar muitas conchas. Eu sou de Fortaleza. Fortaleza tem praias lindas. E eu comecei a ficar irritada com ele e a dizer: amor, para de juntar concha. Vai pesar na mala. E aí, quando a gente chegou lá nessa praia, haja o Paulo a juntar concha. E eu já aperrear ele: amor, vamos bater foto. Você fica juntando conchinha, olhando para o chão. Para com isso. Aí ele pegou e disse: não, vou te falar a verdade. Eu pedi a Deus para encontrar uma pérola na praia para te dar de aniversário de casamento. Aí eu comecei a rir, né? Eu disse: amor, deixa de besteira. Você não vai achar uma pérola na praia.
Mas olha, já valeu a intenção. Olha só onde você me trouxe. Esse lugar é maravilhoso. Ele olhou para mim e disse: incrédula, eu vou achar. E haja procurar essa pérola. E aí eu consegui convencer ele, né, a gente sair daquela localidade para a gente finalmente ir onde o filme tinha sido gravado. E tinha uns entulhos do mar. E dava para ver o carro se a gente fosse passando por os entulhos do mar. Aí eu perguntei: você quer ir por dentro do hotel, por onde a gente veio, ou a gente pode ir por cima desses entulhos? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente chega lá. Aí ele disse: escolhe aí o caminho, que eu estou muito ocupado, olhando para o chão. Aí eu falei: vamos aqui pelos entulhos. Aí eu vi uma bolinha branca no chão. E eu pensei que era uma naftalina. E eu disse: olha ali tua pérola. E ele: onde? E eu fui lá e peguei. E eu encontrei a pérola. Queridos, Deus sabe como tratar a nossa incredulidade. Durante muito tempo eu não acreditava que eu ia ser feliz de novo nesse casamento. Mas Deus sabe tratar a nossa incredulidade. E quando eu entrei no Google para pesquisar sobre pérolas, para fazer teste, para ver se ela era de verdade, a primeira coisa que eu descobri foi que uma ostra que não foi ferida não produz pérola. A pérola é uma ferida cicatrizada. Quantos sabiam disso? O que está escrito lá em Oséias 6:1? Eu feri, mas eu atarei a ferida. A primeira coisa que Deus me disse naquela manhã: eu atei a sua ferida. Ela está cicatrizada. E eu continuei a pesquisar sobre as pérolas. Mas eu não me contentei com isso. Eu descobri que pérolas naturalmente produzidas e encontradas como a nossa não são procuradas desde 1916, porque um japonês desenvolveu uma técnica para cultivar pérolas. Então hoje as pérolas são cultivadas e produzidas em larga escala, porque o que eles fazem? Eles pegam ostras saudáveis, eles ferem propositalmente essas ostras, para elas produzirem em cativeiro pérolas. E muitas ostras são sacrificadas nesse processo. Muitas ostras. É por isso que a pérola não é uma gema tão preciosa quanto antigamente. Queridos, Mateus 13:45 vai dizer que o reino de Deus é como um comerciante de pérolas, que encontra uma pérola de grande valor, e ele vai lá e vende tudo o que ele tem para adquirir aquela pérola. Eu levei a minha pérola no laboratório de biologia marinha em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, quando nós voltamos dos Estados Unidos. E a doutora Helena Cascon, bióloga, ela ficou encantada com a nossa pérola. Ela disse assim: Railka, você sabe qual o nome do animal que produziu a sua pérola? Ele é muito comum naquela região. Eu: não, doutora, qual foi? Ela disse para mim: o nome dele é os trombos gigas. Isso aqui é uma carcaça de um animal jovem. Ele fica pelo menos 4 a 5 vezes maior do que isso, se não 10 vezes, né, amor? E ela disse para mim que o nome popular dele é concha rainha. Olha o que Deus estava falando para mim. Queridos, cada um de nós aqui é rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa. E Deus tem total compromisso em curar e restaurar você, porque você é rainha, você é rei. Você é precioso para Ele.
E ela me disse assim: olha, eu estou intrigada porque esse animal costuma produzir pérolas rosadas como a parte interna dele. É muito difícil ele produzir uma pérola branca. Queridos, o que o branco significa? Pureza, o que mais? Paz. Honrado entre todos seja o matrimônio e o leito conjugal conservado puro. O que Deus estava me dizendo? Eu purifiquei o seu leito conjugal. Eu estabeleci a paz no seu casamento, porque eu sou o príncipe da paz. E a minha pérola é fosca. Você observa que ela não brilha? E a doutora Helena Cascon me convidou para olhar no microscópio. E ela tem uma beleza incrível quando iluminada por baixo. Queridos, o nosso testemunho só tem beleza porque é Jesus, a luz do mundo, que fez tudo isso em nós e que quer e vai fazer em você. Amém? E aí ela mediu a nossa pérola. Nós estávamos fazendo 13 anos de casados. Sabe quantos milímetros a minha pérola tem? 13 milímetros. Olha que Deus detalhista. Olha que Deus lindo que você serve. Amém? Quantos vão dar um glória a Deus aí para esse Deus? Sabe, queridos, agora nós vamos participar de um momento maravilhoso que nós costumamos realizar uma vez por mês na igreja. O que é? A Santa Ceia. E durante esse final de semana nós falamos sobre o sexo, como Deus planejou. E eu quero dizer isso aqui para você casado. O sexo conjugal é a sua renovação de aliança com o seu cônjuge. Mas não é para fazer uma vez por mês não, tá? Faça com muita frequência, porque isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Nós assistimos a aula na Jocum com uma senhorinha já, Isabel Zoalen, e ela disse que o sexo conjugal é essa renovação de aliança e ela é como a Santa Ceia do casal. Porque a Santa Ceia que nós realizamos na igreja todo domingo, uma vez por mês pelo menos, é justamente essa renovação, essa lembrança dessa aliança de sangue que Jesus fez conosco na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, nós pudéssemos ser restaurados. E sabe qual foi a maior coisa que Jesus conquistou na cruz para mim e para você? Está lá em João 20, 21, 22, 23. Recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Você tem poder para perdoar pecados. Você pode perdoar seu cônjuge, você pode perdoar sua esposa, você pode perdoar seu marido, você pode perdoar aquela pessoa que feriu você. Porque Deus te deu o poder para perdoar pecados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. O pastor vai ministrar agora a Santa Ceia, mas eu quero orar com você. Eu quero orar por você, Paulo. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos o Teu mover no nosso meio nesse momento, Pai. E eu oro, Pai, por pérolas nesse lugar, Senhor, sendo criadas nesse momento, por feridas cicatrizadas, por cura e restauração, Senhor. Pérola no nosso português quer dizer uma história. Fulano tem uma pérola para contar, tem uma história. Pai, eu oro por muitos testemunhos de restauração nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus, que assim como eu e Paulo, que o Senhor fez em nós, muitos casamentos,
Muitas famílias sejam também restauradas e tenham pérolas para contar, testemunhos que vão levar esperança para outras famílias, para outros casais, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra vai dizer que o reino de Deus é como um comerciante de pérolas que encontra uma de grande valor e ele vai lá e dá tudo o que ele tem para ele adquirir aquela pérola. Pai, eu oro para que essa pessoa não tenha medo de investir tudo o que ela tem para ter a cura e a restauração da sua família, do seu casamento, da sua vida, do seu coração, confiando que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começa em cada um de nós, confiando que só o Senhor é Deus e que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pelo seu amor leal. Tudo que foi ministrado essa noite, Pai, esses dias, foi para a tua honra, tua glória, teu louvor, Pai. Fortaleça, Pai, naquilo que nós precisamos fazer. Fortaleça, Pai, para que nós possamos andar nesse caminho de cruz, do Evangelho. Mas nos fortaleça, Pai, a fé e a certeza de que o Senhor é bom, que nós podemos em Ti confiar, Pai, e fazer aquilo que o Senhor nos pede. Que o Senhor pede essa noite, passemos para o outro lado, que nós estejamos dispostos, Pai, a enfrentar toda e qualquer tempestade, renunciar muitas vezes à nossa reputação, nosso orgulho, para que nós venhamos a receber, Pai, da Tua plenitude, graça sobre graça, em nome de Jesus. E que a cada dia, Pai, nós sejamos mais semelhantes a Ti, e que o nosso coração seja pleno de amor, de verdade e de intensidade para buscar a Tua presença e viver nela todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.